podia fazer também outro circuito, fazer um band gap para fonte corrente, né? A gente ainda não falou, né, sobre band gap e fonte corrente. A gente já pode fazer o ramp-up para band gap, né? Para fonte corrente, fica legal, né? Eles fazem o amplificador, a gente alimenta uma fonte corrente aí para eles, tá? Vamos lá, vamos acabar de osciladores. E aí? O que é importante do oscilador, né? Qual que é a característica fundamental? Antes de mais nada, é esse critério, fase, shift de fase, né? Chaveamento de fase, total de 360, que pode ser uma combinação de uma defasagem DC mais AC, frequency dependence. Então, se eu tiver uma realimentação negativa de 180, eu tenho mais 180. Se eu tenho realimentação positiva de 0, ou eu tenho 360 ou 0. Isso aqui é, na verdade, a mesma coisa aí, né? Mas, enfim, é 0 que realmente não tem nada ali, não tem nenhuma defasagem. 360 foi acumulando, pode ser 90, 90, 90, 90, deu 360, vai ser igual a 0 depois, né? Então tem essas condições. Porém, uma coisa é a seguinte, muito importante sempre, o ganho tem que ser no mínimo maior do que 1, maior ou igual a 1, o módulo do ganho. Tá? A gente viu que tem que ser até maior ali. Obrigado, olha só o que é isso. Agradeci, ela está própria para beber? Passou mal já? Você verificou se tem filtro lá no bebedor? Tem que abrir todo esse filtro lá. A estação está arrancando todos os filtros. Não sei fazer o quê, né? Não sei. É para vender? Valorizar um cachimbo. Mas enfim, maior ou igual. Vocês viram lá que é de 2 ou 3. Por quê? Porque tem a ver com a posição dos polos e zeros, tá? Aí cada um tem a sua condição para o ganho. Vocês vão ver dos LCs, que aí tem outro ganho, tá? Então esse é esse critério que tem que ser maior, tem que ser um ganho alto, tá? E essa defasagem total fez shift de 360. Temos dois tipos básicos, tá? Não lineares, que são quadrados, tá? Ondas quadradas, mas já falei que todos esses aqui podem vir para cá, tá? Pode ser ring oscillator, pode ser osciladores senoidais, tá? Tuner. Esse relaxação, porque eu posso ter multivibrador, que é o que? Gerar várias formas de onda do que só uma oscilação. Ele pode gerar um pulso, né? Pode gerar uma onda triangular. Então, mas todas as análises desse daqui é não linear. Por quê? Porque já distorceu o meu sinal. Esses daqui são lineares, né? São senoidais. Servem basicamente para circuitos de tuning, né? Você fazer a frequência, você multiplica esse senoide com outra senoide para gerar a portadora e você fazer a frequência, né? O Jovem Pan ali, né? Frequência, chaveamento, modulação, né? Por mais que tem muita modulação hoje em dia digital, né? Você já faz mesmo em quadratura e algumas modulações já digitais que são baseados também em não lineares, tá? Não necessariamente precisa ser linear, tá? Mas tem os senoides e onda quadrada. Rapidamente aqui, a gente já viu na outra aula, se eu pegar um amplificador, um common source com resistor e um capacitor, ou o capacitor pode ser intrínseco, né? Eu realimentar ele, vou oscilar? Não. Por quê? Eu até tenho 180 graus de defasagem, DC. Só que frequency dependent eu tenho só 90, é só um polo. Um polo defasa 90 graus. Então não vai ter, eu precisava ter 180. Tá? Então vou fazer de 2 estágios. 2 estágios sim, tem frequency, posso chegar a 180. Porém, daqui para cá inverte, daqui para cá inverte. Alimentação positiva. Também não vai oscilar, porque a alimentação positiva ou é 360 ou é 0, não 180. Certo? Então não vai oscilar também.
ele vai fazer esse let-up, que é o quê? É saturar. Se esse cara começou a subir, esse daqui pode cair para zero, aí o outro sobe mais. Então vai muito chegar, esse daqui pode chegar a VDD e esse para zero. Ou o contrário, né? Esse para VDD e o outro para zero. E aí ficou definitivo, um saturou de um lado, outro do outro. Tá? E vai permanecer infinitamente nessa condição. Mas por que não oscila? Porque o DC é 360 e a Frequency Dependence é 180. Tá? Você já viu, se eu tiver então mais 2 estágios, pode até ser, né? Se for positivo, e se for phase shift, tá? Mas tomando cuidado que a gente, de novo, também a phase shift tem que ser, né, 360. 2 estágios com mais um inversor para dar uma realimentação negativa, sem frequency dependence, que é muito difícil, né? Em qualquer circuito elétrico tem um resistor e capacitor ali, intrínseco. Poderia sim oscilar. Por quê? Porque atendeu o 180 da realimentação negativa e atendeu o 180 do frequência, dos 2 polos. Porém, pode ser que nesse caso não tenha ganho suficiente. Tá? Então ele pode não oscilar. 3 estágios, realimentação negativa, sem precisar daquele ganho ideal, né, de inversão, sem precisar desse zero phase shift. Mais 3 polos vai dar 270, né? Mas o 270, ele vai passar do 180, ele passa 135 em cima dos polos, se todos os polos forem iguais. 135, ele vai cair para 270. Então vai ter uma frequência que cada um vai defasar 60 graus. Quer dizer que inverteu 180. É aí que vai ser a frequência de oscilação. Tá? O Ring Oscillator, ele não é somente inversores, não é somente um inversor digital. É um número de estágios de ganho no loop, incluindo o inversor, que é um ganho, estágio ganho. Por mais que é digital, mas é ganho, ele tem um ganho muito alto o inversor, porque a transição, né, dele lá. Então o que eu faço? Eu pego o circuitinho, né, se for lá o Common Source, o resistor, o capacitor. Qual que é o meu polo? Meu polo está lá, ó, 1/2π RC, fazendo a conta, vai dar os 15,9 mega, inverteu, aqui está 45 graus, né? Olha lá, ó, ele estava 180, 45, né? É exatamente a posição do polo, com menos 3 dB, né? Só que vou colocar 3, né? 3 estágios. Sempre coloque, né? Falar que não está oscilando, coloca uma condição inicial. O oscilador sempre é baseado em ruídos, né? Tem que começar com condição para ir fazendo oscilando, tá? Se você não colocar nada, pode ser que ele chegou no estágio, que ele está todo mundo estável, aqui próximo, ó, de VDD sobre 2, aí está todo mundo bonitinho, não vou oscilar não, tá bom aqui, deixa quieto. Claro que no real ele pode oscilar, tá? Porque no real ele vai ter mais ruídos ali, vai ter distúrbios, e aí ele pode acabar oscilando, tá? Coloca a condição inicial. E aí, o que você vai ver? Cada estágio está na mesma polo, em 15 mega. Aqui é onde inverteu 60 graus, em 26 mega, que é exatamente tangente menos 1, o óscilo menos 0. Tangente 60, raiz de 3. Então, a oscilação raiz de 3, ômega 0, né? 16 vezes raiz de 3 vai dar por aí, 26 mega. É onde eu tenho os 3 estágios de fazer 180. Aí eu vou ver meu ganho. Meu ganho, nesse cara, 1,6. Tem que ser no mínimo 1, né? Maior do que 1, né? 1,6 vai oscilar. Oscilou. Certo? Oscilou com a frequência aí, viu o transiente, né? Não fiz nada, só peguei o transiente, não tem VIN, nada. Transiente, e aí a oscilação, tá? Pego o período, 1 sobre o período,
dá os 26 metros. Tá? Só que vamos ver mais de perto esse ganho. Se for igual a 1, aonde? Na frequência de oscilação, em raiz de 3 sobre 3, se aqui for raiz de 3 sobre ômega, fica raiz de 3, corta o ômega, raiz de 3 ao quadrado fica 3, 1 mais 3, 4, raiz dá 2, fica A sobre 2 ao cubo, igual a 1. Então A tem que ser igual a 2, tá? Nessa condição aqui, eu tenho essa situação aqui, onde eu tenho a parte imaginária com o polo complexo conjugado em cima do eixo J ômega. Tá? O que é esse em cima do eixo J ômega? Não tem a exponencial. Um polo complexo conjugado, o real nunca vai oscilar, porque ele só tem o decaimento exponencial. O imaginário, ele tem o exponencial mais o cosseno. Esse exponencial ele pode cair ou pode subir. Se aqui é negativo, ele tem um exponencial negativo, vai atenuando até zero, ou se for positivo, ele vai subindo até infinito. Tá? Em cima dele, essa parte aqui é zero. A0 igual a 2, ó, fica zero aqui, não fica nada. Ele fica oscilando infinitamente. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é o A0 igual a 2. Esse ganho eu tinha que mudar aqui para aumentar um pouquinho o ganho, para chegar aqui e ter 2 de ganho, tá? Aí sim eu teria oscilação. Como ele está menor, o que ele vai fazer? Ele está aqui, ele está oscilando, mas se eu fizer a oscilação muito tempo, eu vou ver ele caindo. Eu vou ver que ele lá na frente ele vai tender a zero, vai parar de oscilar, tá? Ele oscila ali. E no outro ele vai entrar em saturação, vai ficar essa onda distorcida, tá? Certo? Onda distorcida pode gerar uma onda quadrada depois. Uma coisa muito boa de Ring Oscillator, que ele gera múltiplas fases, tá? Se eu tenho aqui 180 mais 60 de cada um, né? Dá 240 ou 120. Então cada uma aqui tem uma defasagem de 120 graus, tá? Posso fazer uma modulação aí, né? Que eu quiser fazer a defasagem de um estágio para o outro, tá bom? Então ele tem essa grande vantagem, o Ring Oscillator, de fazer essas múltiplas fases, tá? E isso é muito útil para principalmente circuitos de comunicação, tá? Fazer modulação em fase, né? Dúvidas aqui? Como que eu cheguei aqui, né? Primeiro, em circuito aberto, malha aberta, o que eu tenho? Eu tenho o meu ganho e o meu polo, né? Então é isso aqui, menos A, 1 mais S sobre ômega zero. Como são 13, o mesmo ganho, o mesmo polo, fica essa função. Por isso que eu cheguei aqui igual a 2, certo? Mas se eu fechar o loop, vai dar essa função de transferência. Esse cara, 1 menos, né? Isso aqui, aí deu positivo. O que ele vai acontecer? Ele tem um polo real e um polo complexo conjugado. O real pouco importa, é o complexo conjugado que eu vou ver que eu quero oscilar, certo? No nosso caso do amplificador, eu quero evitar esse complexo conjugado, né? Eu quero que ele fique mais longe do eixo imaginário, eu quero que ele fique para cá, né? Para ele não oscilar. Aqui não, eu quero que ele oscile. Tranquilo? Se ele tiver com um ganho muito grande, pode ser um inversor. O inversor ele tem um ganho muito grande na transição. Eu deixo já de tratar essa característica linear e vou fazer algo não linear. Então isso daqui vai aproximar a atrasos. Agora é atraso da porta, o atraso dos estágios. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui
bias, vem. Só que esse cara aqui, de 0 a VDD agora, o que vai acontecer? Aqui vai de VDD para 0, certo? Ele saturou. É um amplificador de ganho alto. Nessas transições aqui. Tá? Ele tem um ganho alto aqui. E se eu pegar o VIN, ele pode subir, o Vout, isso daqui é o atraso, certo? Posso pegar o que é uma porta lógica. Nada mais é do que pegar esse cara, em vez de ter o V-Bias, conecta aqui. Você vê tanto que é pobre Criatividade? Criatividade, aí. Ele tá ficando foda. Criatividade desse pessoal digital. Pegou um amplificador Common Source com uma carga ativa, vou ligar os dois aí, já tenho a minha inversora. Né? Por que disso, né? Porque o outro, se eu coloco aqui V-Bias, você sempre quer que ele esteja aqui, né? Você quer que ele esteja no alto ganho, sempre está consumindo corrente. Aqui e aqui. Essa corrente aqui tem que ser igual a essa daqui, né? Para ter um ganho alto. No caso do digital, não. Eu quero que, se tiver aqui, que fica 0 mesmo, e aqui fica 1, ou seja, está tudo desligado, a corrente é 0, e aqui, ou aqui fica 0. Então a corrente não passa, só na transição. Então a grande vantagem do digital, ele trata mais essas partes aqui, não preocupa com a transição. Analógico preocupa onde tem um ganho alto, tá? Então é essa a diferença do digital para o analógico, mas é o mesmo circuito. Tá? Todo circuito é analógico. Não existe circuito digital. Ixi, vai falar isso pro Gilmar, hein? Me mata, hein? Daniel Munhoz. Mas é uma simplificação, né? Também o digital, você vai trabalhar com milhões, bilhões de gates. Claro que você vai olhar cada transição, né? Não tem como. O analógico, ele trabalha com isso. Sabe quem faz as portas lógicas de uma tecnologia nova? É o projetista analógico. Tem que ver tudo, RC, a impedância, o atraso. A entrega digital está pronta, isso é inversor, sua NAND, sua ONOR, está tudo ali. Mas quem faz a caracterização é o projetista analógico, porque tem que saber a característica do circuito, né? Das capacitâncias das resistências. O que é a capacitância? Também uma aproximação, né? A capacitância, na verdade, é esse daqui, que a gente já viu um pouquinho. Aqui, eu começo a trabalhar isso daqui, né? Um transistor N, o P muito semelhante, tem algumas capacitâncias do óxido, que é a capacitância principal, né? Que é do que forma o campo elétrico, que forma o canal, é o condutor isolante e o condutor, né, do substrato, né? Então, qual que é essa capacitância? É a mesma que a gente usa para achar corrente, W, VZL e VCELs, né? É a dimensão, só que eu tenho outras capacitâncias parasitas. Tem a capacitância de overlap, essa difusão N, ela passa debaixo desse gate aí, então vai ter essas capacitâncias indevidas. A difusão era para estar bem aqui no limite, né? Mas quando eu vou depositar, ela vem um pouquinho para baixo aqui. E aí tem essas capacitâncias de overlap. Tem essas capacitâncias aqui de depressão. Lembra que tem uma região de depressão aqui? Afugentei aqui as portadoras. Aqui está o canal, formou o canal, mas tem uma região de depressão aqui. Afugentei as cargas, né, de mesmo potencial. Então, a capacitância de depressão aí no gate, e tem uma capacitância de junção, que é PN. Né? Qualquer junção PN tem as suas capacitâncias.
tá? Que é essas junções aqui, N e N aqui. E essa junção vai ser tanto daqui para baixo quanto de lado, né? Lembra que aqui tem aqui é só o corte transversal, tem o P aqui. Então tem uma série de somas aí de capacitores, tá? De junção. O que torna um pouco mais simples a parte do digital, que ali os transistores eles são operados mais como uma chave, né? Quando ele está 0 ou 1, os dois estão, né? Se está 0 aqui, 0. Este aqui está off, está em corte. E este aqui tem um VGS grande, mas aqui está VDD, aqui está VDD. Então este aqui, triodo profundo. Certo? Se aqui for 1, aqui vai ser 0. Agora esse cara que não tem VDS. Agora esse cara está em triodo e esse cara está em off. Né? Então é basicamente eu só vejo saturação nessa transição, né? Mas as duas coisas eu sempre estou um entre o outro, tá? Então, as capacitâncias, eu tenho, em termos de terminal, pode ser a CGS, CGD, do gate do source, gate para o dreno, dreno para o source, dreno para o book e assim por diante, né? As principais acabam sendo CGS e CGD e elas dependem do bias condition, ou seja, se estão desligadas é só a capacitância de overlap. Se elas estão em saturação, a CGS é maior, ela aumenta, fica esses 2/3 WL de COX, e em triodo elas aproximam. Por que em triodo profundo? O dreno está igual ao source, né? A tensão está igual. Então o CGD fica igual ao CGS, que fica WL COX sobre 2, tá? Basicamente. Isso daqui tudo é para a gente aproximar, né? Na região linear, eu tenho uma saturação, eu tenho um pouquinho baseado nas capacitâncias COX aí, tá? Que chega nesse ponto, né? Quais são as capacitâncias de uma porta lógica, né? Depende também da quantidade de transistores. Esse daqui é o inversor. Eu vou ter o CGD, que é igual ao CGS, né? Que é COX sobre 2. COX sobre 2, COX sobre 2 para cá. É a mesma coisa eu pegar o COX e dividir duas vezes, né? Metade para lá, metade para cá. Então metade para cá, porque eu não tenho do gate para cá, né? Então é do gate para cá. Então COX sobre 2. Só que tem um problema aqui. Essa tensão, essa daqui, eu vou transicionar de 0 para VDD, o dreno vai de VDD para 0. Quando eu faço isso daqui, saindo de 0 para VDD, de VDD para 0, uma coisa que tem que preservar no capacitor é a distribuição de carga, sempre, né? Por isso que você não pode pegar um capacitor e curto-circuitar o terminal dele, se ele estiver carregado. Ele vai querer chegar na distribuição de carga, né? Ele vai descarregar instantaneamente, por isso vai levar choque. Então tem a distribuição. Antes de mudar 0 para VDD, aqui era 0, que era VDD. Qual que era a carga do capacitor? 0 menos VDD vezes o C, menos C. E depois, um ficou VDD, o outro foi para 0. Qual que é a distribuição de carga? VDD menos 0. CVD. Qual que é a total? A final menos a inicial. 2 vezes C, VDD. O que isso quer dizer? Com essa transição de 0 para VDD e o outro mudando, é como se eu tivesse o dobro de capacitância. É como se aqui, em vez de fosse meio COX, fosse só COX. Então dá 3 sobre 2 COX. O CIN, tá? Que é um COX mais meio COX. E o Cout é COX. Tá bom? Eu tenho isso, né? Eu quero trabalhar em termos de
atraso, né? Linha frequente de oscilação é atraso. O atraso, o que a gente vai mapear? É a resistência e a capacitância. Tá? Resistência tem tudo a ver, a gente já falou sobre isso, né? Que é a frequência aqui de switching, né? Quando que ele transforma, onde os dois estão em saturação, tá? Esse daqui está em corte e o outro está em triodo, o outro está em corte e o outro está em triodo. Que é os níveis lógicos, né? Níveis lógicos válidos, ou é aqui ou é aqui. O zero, enquanto um é zero, o outro é 1, o zero é 1. Esse daqui não é nível digital válido, tá? Eles simplesmente ignoram a gente analógico. E aqui que a gente trabalha, é o amplificador, né? Eu quero ganho alto. Olha o ganho tanto que é alto. Depende da inclinação, tá? Derivado aí. E esse switch point é só pegar as duas correntes em saturação, os dois estão em saturação, né? O VGS, um vai ser switch point, menos VTH, o beta, Mi COX W sobre L. E o outro vai ser VDD menos VGS menos VTH ao quadrado. Igualando os dois, a corrente igual, acaba chegando o beta N igual a beta P. Ou seja, Mi COX W sobre L tem que ser iguais. Se a mobilidade de um é maior do que a outra, o W do outro tem que ser maior. Então, por isso que o P no inversor é 2 ou 3 vezes maior do que no N. Tá? Porque a mobilidade é 2 ou 3 vezes menor. E isso, o beta, é proporcional ao RN, a resistência de pull-up e pull-down. É quanto que eu tenho capacidade de carregar ou descarregar. Se eu quero subir de 0 para 1, é como se fosse um resistor e série com capacitor. Se eu for de 1 para 0, está descarregando aqui. Então, como se fosse dois resistores, um para cima e outro para baixo. Qual que é o switch point? Divisor resistivo. VDD, RN, RN mais RP. Quando que está em VDD sobre 2? Quando os dois forem iguais. Tá? Então, vai estar em VDD sobre 2 quando os dois forem iguais. Posso mudar de um lado para o outro, né? Mudando os betas ou os resistores, tá? De um lado para o outro ele fica antes ou depois. Então eu tenho que saber o atraso, né? É sempre 50%, 50%, eu vejo quanto que de raio para low, quanto que esse daqui vai estar atrasado, quando o Vout só sai de raio para low ou de low para raio, né? Tem algumas outras coisas também, tá? Que é rise time full time, né? Aqui não é, podem ver, não é tão quadradinho, que ela sobe, tem um atraso, mas depois pode ficar lento. A hora que vai chegando, ele vai ficando lento, a corrente vai diminuindo, e aí ele vai ficando lento. Ele vai saindo de saturação e indo para triodo, o ganho vai piorando, tá? E esse daqui é rise time full time, tá? Vamos ignorar isso por enquanto. Então eu faço o quê? Para os resistores serem iguais, eu coloco o de cima 2 vezes, 2 ou 3 vezes o de baixo. Tá? O PMOS tem que ser 2 ou 3 vezes o de baixo. Por quê? Por causa da modulação. Se eu aumento W sobre L, os R's vão estar iguais, só que as capacitâncias vão ser maiores. A capacitância do P vai ser maior. E a capacitância do N vai ser menor. Então, o que eu tenho aqui? Capacitância de entrada. É essa daqui mais essa, né? São capacitâncias em paralelo, então eu somo. A entrada do N, a entrada do P. E o Cout, mesma coisa, né? Um menos outro. E a resistência, que era aquela resistência RN e RP. E aí eu vejo o atraso. Por que é 0,7? 50% lá. Eu tenho a queda aqui do RC, 50% é 0,7. Resistência 0,7, resistência capacitância. Tá? Simples assim. Se eu tiver uma capacitância C-load, o C-out vai ser a parasita mais o C-load. Tá?
E o R dali que a gente está falando, ele é um R equivalente, que ele é baseado em grandes sinais. Tem um R aqui, ó, você lembra que ele está transitando de 0 para VDD e tem de 0 para VDD sobre 2. Se ele está lá, enquanto um aqui, ó, esse cara liga, né? Que é o VDD sobre 2. Ele pode chegar aqui no meio ponto, só que ele vai de VDD até 0. Então a capacitância, a resistência equivalente vai ser aquele R-on que tem lá no Keynes, transicionando um para VDD e o outro para a média, VDD sobre 2. Tá? E aí vai dar 3/4 lá de VDD sobre IDS SAT. Tá? Então é o R-on quando ele está transicionando. Ou o que eu fiz é o seguinte, deixa eu até passar aqui. Aonde que é minha resistência? Era 3/4, né? De VDD e DS. Se eu colocar os meus estágios com VDD sobre 2, todo mundo VDD sobre 2, ele vai ter os R-ons. Olha aqui o R-on, ó, 29,17, mais ou menos 30. Dá para ver, R-on 28,8. Ou seja, eu tenho um R-on 30K, para cima e para baixo. A resistência equivalente lá, para o meu atraso, é 3/4, só que não desse cara, porque esse cara tem VDD sobre 2, mas 3/8 do VDD sobre 2, D7. Então, se eu pegar 3/8 de 30K, vai dar 11K, que é meu R-on lá para o atraso. A capacitância, eu podia pegar lá o COX, só que eu coloquei a capacitância de 10 pico. Então, certeza que ele é maior do que a capacitância parasita. Minha capacitância total é 10 pico. Então, meu atraso deu 80 nano. Certo? Fazendo 11K vezes 10 pico. Deu os 80 nano. Tá? O ring oscillator tem que ter um número de estágios negativos. Por que negativo? 180 do DC mais 180 da frequência, certo? Se for positivo, ele vai chegar no let-up, ele vai chegar no estágio que tá VDD 0, VDD 0, VDD 0. E ele vai travar e pronto, né? Aí, se for 4, né? Ele trava no lugar e fica let-up. Aqui não, né? Por exemplo, desculpa. Se eu comecei de VDD, aqui foi para 0, aqui VDD, aqui 0, VDD 0. Aí ele muda de novo. Aí ele fica chaveando. Em cada semi-período ele muda. Tá? Aí aqui o meu circuito, 3 inversores, tá? Uma tensão aqui, olha a corrente que eu estou gastando em VDD sobre 2. E circuitos pequenos, 48 micro em cada inversor. Quando ele transiciona para cá, ele tem um pico de 48 microamperes. Depois tudo bem que ele vai para 0, mas eu tenho esse pico de chaveamento, tá? 48. Olha lá, ó, o atraso daqui para cá, 82, tá? Que era 80, né, que tinha calculado lá. Mais um atraso igualzinho, 80. Mais 3 atrasos, 4, 5, 6. Eu tenho que ter 6 atrasos para ter um período completo dessa onda rosinha aqui, que dá 505 nano, né? 6 vezes 80, 82 vai dar esses 500 nano aí. Que 1 sobre isso, 2 mega, basicamente, tá bom? Então é importante saber isso daqui, o R-on, para calcular os atrasos, tá?
Poderia ter mais estágios? Poderia. Aí seria, né, 1 sobre 2N, o número de estágios, vezes o atraso de cada um. Então, como eu tenho 3 estágios, 6 vezes 82. Tá? Só que notem que não está... Não. Não, né? Não isso. Olha lá, notem que não está muito quadradinho. E nem está senoide, né? Está tudo distorcido. Não adianta eu querer recuperar esse para senoide. Por quê? Porque o meu ganho está grande, né? Ele já distorceu. Posso fazer mais inversores para transformar em onda quadrada. Tá? 2 inversores para manter a fase, poderia ser 1. Tá? Só que notem que aqui, ó, essa transição aqui dos primeiros inversores, tá essa transição lenta, então ele vai consumir muita corrente também nos estágios ali. Tá? E um outro problema desse circuito aqui, esse R-on, ele depende dessa diferença aqui, depende diretamente do VDD. Se eu aumento o VDD, vai aumentar o R-on, a resistência equivalente, ó, VDD. Aumenta a resistência equivalente, aumenta o atraso, muda a frequência, diminui a minha frequência. Então, se aumenta o VDD, vai mudar isso tudo, tá? Além de qualquer ruído ali no VDD, ele vai ficar chaveando a frequência, tá? Então, tem 2 problemas. Um é essa corrente absurda, que não consigo controlar. Às vezes eu não sei, pode ser maior, pode ser menor. Depende do R-on e do negócio. O que eu faço? Coloco as current source para limitar a corrente no inversor. Posso colocar só em cima? Posso. Posso colocar só embaixo? Posso. Posso colocar simétrico, tá? Colocar ele em cima e embaixo para ficar simétrico ali. Vai ter uma quedinha de VDS SAT aqui e quedinha de VDS SAT lá, né? Mas não tem problema, tá? Ele vai ficar chaveando com uma determinada corrente, limitada. Tá? Com isso se resume numa equação que é I é igual CdV dt. O dt, que é o atraso, é igual isso, C VDD sobre o I. Ou a frequência é 1 sobre 2NT, que é I sobre C D vezes 2N, né? Certo? Então eu tenho ali já minha equação muito mais simplificada, que basta a corrente C e o VDD. Então, se eu colocar agora uma corrente de bias, coloquei 10 microamperes, 10 micro, cada estágio, com a capacitância de um pico, o que vai acontecer? Além dessas espelhos, ainda mais se eu colocar a low voltage cascode, aí que fica insensível a variação do terra e VDD, né? Olha lá. 1 sobre o tal, né? A soma dos dois é ICVT. Então, 10 micro dividido por 3 estágios, 1 pico, VDD 2.8. Deu 1.2 mega, tá? A minha frequência deu um pouquinho menor ali, ó, deu 1 micro, 1 mega, talvez porque também eu não considerei as capacitâncias parasitas, né? Aumentando as capacitâncias vai diminuir um pouquinho. Mas tá lá, ó, muito próximo do que eu calculei, certo? Também tá feia, né? O que eu faço? Coloco mais 2 inversores fora do loop. Olha o loop aqui, ó. Só dos 3 fora do loop, tá? Não adianta colocar no loop.
uma onda quadrada de 1 metro. Tá bom? Isso daqui ajuda a evitar essa questão do metal VDD, a oscilação aumentar, tá? Além de gerar giro, tá bom? Então isso daqui já ajuda muito. Uma outra forma de evitar essa sensibilidade para o VDD é colocar diferencial. Sempre que você quer sensibilidade com Power Supply Rejection Ratio, coloca diferencial. Como que eu faço o diferencial? Posso fazer 3 estágios, certo? Posso fazer 3. Dá 3 com ganho suficiente. Posso fazer 4? 4, se eu fizer, a alimentação fica positiva. A não ser que diferencial eu inverto o último. Então fica, inverter 1, 2, 3, o outro fica positivo. Eu tenho as entradas e saídas diferenciais, né? Eu inverto o outro. Então vai ter 4 estágios, que a defasagem aqui, agora é 180 dividido por 4, 45 graus. É muito bom isso, porque agora eu dependo da minha frequência de oscilação, é exatamente a frequência do polo. Se eu tiver um RC, que define o polo, está aí minha frequência de oscilação. Totalmente independente, né? Poderia fazer isso daqui, né? Colocar um R aqui e um C, um RC, vai ficar muito baseado na frequência de oscilação, tá? Depois eu faço esse circuito aí. E aí fica muito bonitinho, tá? Porque o circuito fica muito bem comportado. E além disso, aqui o meu ganho, ó, é raiz de 2, tá? O meu ganho não precisa ser 2 para ele oscilar. É raiz de 2, porque são 4 estágios, tá? A fase é igual, tá? E outra coisa, eu posso pegar em quadratura. Agora, como é 45 cada um, eu posso fazer 90 graus, né? Vocês fizeram aí com o Daniel Araújo, é o quê? QPSK, né? QAM, o que mais? Q, qualquer coisa, né? Quadratura, modulator, né? Certo? É só isso daqui, tá? Colocar os R's, tá? Alimentação e outro, eu inverto a última fase, tá? Consigo ter a oscilação. E se tiver um ganho maior, ele vai ficar uma onda quadrada, né? E fica dependendo do atraso. Certo? Dúvidas no ring oscillator? Não, né? Que a gente já tinha visto, é só para relembrar mesmo, tá? Que é muito importante, tá? Fazer o ring oscillator aí dos dois tipos, tá? Façam esse carinha aqui e esse carinha aqui, tá? Colocando esse resistor aí. E aí coloca a capacitância, né? Essa capacitância aqui em cada nó é RC. Qual que é a frequência de oscilação? Exatamente em RC. Ou o atraso, né? Porque o atraso é o 0,7 RC. Vamos falar um pouquinho de indutor capacitor. Integrator, alguém já fez um indutor aí no chip? E, na verdade isso daí, né? O indutor planar, né? Que você tem uma espira, essa núcleo aqui, ele define muito o fator de qualidade, né? Do indutor, e tem que tomar cuidado com as parasitas, né? O resistor e os capacitores parasitas, tá? Mas todos esses são, se você olhar um chip, é muito baseado nisso. Já adianto, né? Isso é muito usado para RF com frequências já próximas de GHz, porque o indutor fica um valor razoável, indutor capacitor. Em MHz vai ficar uma indutância ou capacitância muito grande, tá? E aí fica muito difícil de integrar. Por isso que você vai ver mais osciladores, mais circuitos com indutores quando é RF, porque aí a dimensão fica lá em nanoerros, aí tá ok, tá? Microerros é tudo integrado, tá? Nano dá para integrar, mas fica ainda uma coisa gigantesca também,
Tá? Indutor não é muito saudável colocar em chip, não. De novo, vai falar isso pro Elton, senão ele me mata, mas né? É RF. Tá? Quando é RF, aí sim é muito indutor e capacitor, é menos elementos passivos. Por quê? Porque ativo tem muito parasita. Você coloca um indutor capacitor, é muito bem comportado. Tá? Vamos fazer um resumão aqui, né, em 5 minutos. Circuitos LRC, né? LRC for Dummies, né? Vocês viram esses circuitos 2, né? Já viram esses com o titio Filó ou não? Não, o Gilmar. Legal. Quem vai ver esses circuitos RLC, né? Vamos falar um pouquinho baseado em impedâncias, tá? Só impedância. Se eu tiver esse circuito RLC em série, é resistor. Qual que é a impedância do indutor? S L ou ômega, né? Mais 1 sobre SC. Beleza, né? Fácil. Interpretar essa impedância em termos de frequência. Frequência 0. Aqui fica R, fica 0, 1 sobre 0C, infinito. Quem que vai mandar primeiro, então, frequência baixa? O capacitor. O resistor está aqui, mas quem vai primeiro? O capacitor. Até chegar um ponto e vai 1 sobre SC. É uma reta, né? Inversamente proporcional à frequência. Ele vai cruzar o resistor. R igual a 1 sobre SC. R igual a 1 sobre SC, ou ômega C. Ômega é igual a 1 sobre RC. No ponto, certo? Onde as impedâncias são iguais. Aí fica mais resistivo. Chega no outro ponto que ele vai encontrar com o ômega L. Qual que é a outra frequência? O R é igual a S sobre L, ou ômega sobre L, né? O ômega é igual a R sobre L. Certo? Segundo polo. Tem os dois polos muito bonitinhos, bem comportados, reais. Um é baseado em RC, o outro é RL. Por que disso? Porque esse resistor está aqui, acima. Se esse resistor for diminuindo, tem uma resistência, um R0, que é onde cruza a capacitância com a indutância. É onde eu aproximo SL igual a 1 sobre SL, que é chamado o R0. Certo? Se eu fizer isso, nota que meu R agora está abaixo. Eu vou ter uma frequência de ressonância, que é ômega 0 vezes L, 1 sobre ômega C. Isolando ômega, fica ômega ao quadrado dividido 1 sobre LC, ou ômega 0, 1 sobre raiz de LC. É a frequência de ressonância. Tá? É um polo complexo conjugado, que eles estão exatamente os dois na mesma frequência, porque o meu resistor agora está abaixo. Tá? E a diferença do resistor de R0 para o R me dá o fator de qualidade. Então, o fator de qualidade é R0 sobre R. Quanto maior essa distância, maior esse fator de qualidade, maior esse pico aí que você tem. Tá? E o R0, dá para substituir aí, fica raiz de L sobre C. Né? Que é eu posso substituir o ômega aqui, né? Ou no L ou no C, vai dar isso daí, raiz de L sobre C. Tá? Então, essa é a análise do LC,